Continue com seu braço levantado e comece a declarar que você vai retribuir a esse amor. Comece a declarar que esse Senhor é digno, que Ele é digno das suas canções, que Ele é digno da sua vida, que Ele é digno de tudo que é seu. Aleluia, glória a Deus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Abacuque 3, de 16 em diante. Diz assim: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. No dia da angústia, descansarei, quando subi contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. O tema hoje é ainda que. Quantas vezes você disse que se determinada coisa acontecesse, ia radicalizar? Quantas vezes na sua vida você disse assim: se isso aqui acontecer, eu vou perder. Olha, se você falar de novo dessa maneira comigo, aí eu viro o bicho. Ouvi uma vez uma pessoa me dizendo que se eu fizesse uma determinada coisa, ela ia embora da igreja. E eu por uns dias fiquei escandalizado. Falei: meu Deus, aquela pessoa ama tanto a igreja, que se eu fizesse alguma coisa, que era uma coisa simplória, ela seria capaz de deixar a casa de Deus. A pior experiência que eu tive, eu era um bom profissional, eu tinha um chefe, um patrão, e ele não era correto comigo. E uma vez eu disse que eu também não seria mais correto com ele. E eu sempre, sério, dedicado, honesto, extremamente honesto e correto no que eu fazia. Mas então eu dei essa palavra e imediatamente adotei uma postura incorreta. E acabei fazendo sociedade com uma pessoa, pensando que eu tinha que parar de ser besta, né? E que eu tinha que reagir, não como Abacuque, ainda que não. Tem nada ainda que não. Se fizer isso aqui, eu vou fazer igualzinho ele faz. Porque esse meu sócio não era correto, era incorreto, gostava de fazer coisas indevidas. E chegou um tempo, claro, há muitos anos atrás, que eu tive que fazer uma escolha. Ou eu continuava naquele ambiente, que embora no meu coração eu não era corrupto, mas eu já estava caminhando para admitir coisas porque eu tinha feito uma escolha equivocada. Tudo começou com aquela decisão. Eu tive que tomar uma dura decisão. Para quem era um profissional que ganhava muito dinheiro e que era respeitado numa das maiores empresas de veículos de Brasília, eu tive que tomar uma decisão de abandonar esse ramo, de sacrificar tudo o que eu tinha conquistado durante 10 anos. Veja o preço de não fazer como Abacuque, que diz: ainda que qualquer coisa aconteça, eu vou continuar firme na minha decisão de servir a Deus e ser correto. O profeta Abacuque fala que não houve na vida dele, não haveria na vida dele. Mas é interessante entender um pouco sobre
E dizem aqueles que organizaram, né, estruturaram a Bíblia, e aqueles que estudam sobre essa formatação dos livros da Bíblia, que é possível que as declarações de Abacuque sejam do capítulo 1 e capítulo 2. E o que seria o capítulo 3? Capítulo 1 e capítulo 2, Abacuque fala do pecado, das coisas erradas que os judeus haviam feito, e fala também que Deus iria duramente tratar com a Babilônia. Ele falou sobre o que Deus estava fazendo, o que Deus ia fazer, e eram coisas duríssimas. Mas no final da sua fala, ele resolve adorar a Deus, cantar um louvor para aquele momento de crise que ele já estava vivendo e parece que ia ficar pior. Porque se você, não sei se você sabe, mas Judá foi levado a cativeiro pela Babilônia. Antes o reino do norte foi levado a cativeiro pela Síria e praticamente exterminado. Judá foi levado para cativeiro pela Babilônia. Passaram 20 anos sendo destruídos sistematicamente em várias incursões de Nabucodonosor. E Deus havia prometido que ia tratar com a Babilônia, porque eles foram duríssimos com Jerusalém. Mas o que parece é que a coisa não ia ficar boa também para os judeus, e que eles iam sentir um momento de instabilidade ainda maior do que viveram antes. E por isso, quando Abacuque dá essas palavras, ele parece que cantou essa música, cantou esse hino, como se fosse assim: vamos passar por um momento de instabilidade. Será que estamos passando por um momento de instabilidade agora na humanidade, gente? Vamos passar por um momento de instabilidade, de luta, de crise, e essa crise pode nos afetar. Prepara, irmão, vamos cantar, porque a música tem um poder, a música tem uma força, e a música nos ajuda realmente a preparar o interior. O capítulo 3 é uma música, é um hino de louvor a Deus, e que tem declarações profundas, e expressa essa confiança em Deus diante das dificuldades. E por isso eu queria compartilhar com você como é o coração do filho confiante, do filho fiel. Primeiro, é um coração de quem conhece e reconhece a Deus, porque muita gente não confia exatamente em Deus, e no momento das adversidades ele não consegue dizer estas palavras de Abacuque: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja o fruto na vide, ainda que os animais do campo, ou seja, está dizendo, ainda que qualquer mal aconteça, eu estarei firme com o Senhor. Porque muita gente, na hora da crise, vaza, pega o beco, porque muita gente não conhece e não reconhece a Deus. Muita gente não tem uma firmeza na relação com Deus, a ponto de conhecê-lo. E olha o que diz Abacuque, ou o que diz o hino, a música: ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Ele está falando de alguém que confia e que teme e treme diante de Deus, de tal maneira que, ouvindo a voz de Deus, ele está dizendo: eu me abalo, eu fico abalado diante da manifestação do poder de Deus. Se você for olhar, a partir do versículo 4, ele diz assim: e o resplendor se fez como a luz, raios brilhantes saíram da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e brasas ardentes saíam dos seus passos. Ele está falando de Deus. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se abateram, porque os caminhos eternos lhe pertencem. Ele relatando esse conhecimento que ele tinha de Deus. Então veja, o coração fiel e confiante é o coração de quem conhece e reconhece a Deus. Não quer falar? Vai ficar aqui só melhorando o visual para vocês. Não, estou pensando aqui. Está pensando, pastor? Na grandeza de Deus, né? E aí me lembrei de Jó, quando diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, os meus olhos te veem, agora eu conheço a tua grandiosidade. A declaração final de Jó, depois que Deus desce a peia nele, dizendo: Deus, eu só sabia
quem tu era de escutar, mas agora eu posso ver a tua grandeza. É verdade que Jó é um exemplo de alguém que entendeu isso que Abacuque entendeu, porque na verdade Jó conhecia a Deus, mas ele não tinha um conhecimento mais profundo de Deus. Tanto que quando Deus confronta Jó, Deus diz assim: bota a tua capa, meu filho, vamos dar uma volta, vamos dar uma voltinha, Jó, vou te mostrar quem eu sou. E ele diz: eu vou te mostrar algumas coisas aqui. Onde está o depósito na neve? Eu gosto demais de ler o livro de Jó, quando Deus começa a dizer assim: Jó, onde está o ferrolho dos mares? Eu falei: e o mar tem ferrolho? Jó, você sabe onde está o depósito da neve? E ele vai contando coisas para Jó. Você conhece o Leviatã, que eu escolhi para mim brincar com ele? É o brinquedinho de Deus. Deus vai contando coisas para Jó e dizendo: e aí, meu filho, você está sabendo de tudo mesmo? Quem foi que colocou os fundamentos da terra? Sobre o que a terra está sendo sustentada? E aí Deus vai mostrando, se revelando a Jó, e nessa visão mesma de Abacuque, de que o fiel conhece e reconhece a Deus, e por isso ele não foge, e por isso ele não rompe, e nada o impede de continuar na presença de Deus. Bom, a segunda coisa que nós aprendemos sobre o coração do fiel e confiante, é que ele fica firme em qualquer adversidade. Ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, o nem aqui caberia o ainda também, mas aí ele continua: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja gado. Naquele tempo, como era a sociedade? Era basicamente agropecuária. Então, se a sociedade era agropecuária, o que ele está dizendo? Para nós hoje, cara, figueira, né? Videira, cabra, bode, vaca. Mas o que Abacuque está dizendo é que ainda que tudo que me dá mantimento, que me dá sustento, que me garante a bênção, a força, a riqueza, não exista mais, acabe, eu continuarei em Deus, eu continuarei firme em Deus. E muita gente é assim, diz que tem um coração fiel, mas impõe alguns limites até para Deus. Olha, se Deus não resolver esse problema aqui, se Deus não faz isso, eu vou embora, se Deus não faz aquilo, eu vou embora, se Deus não agir resolvendo algumas situações, como uma enfermidade, como uma crise, o que eu vou fazer? Ora, tem limite. Peraí, mas o filho fiel e confiante em Deus não tem limite. Ele suporta qualquer adversidade, seja qual for a crise, a circunstância, a luta que você passar. Se você é fiel, você permanece em Deus. Isso é que essa música nos transmite. Ainda que nada saia como eu tinha pensado ou planejado, eu preciso permanecer em Deus, porque Ele nunca erra, Ele nunca falha. O nosso Deus é soberano, sabe o que faz e nunca está errado. Você pode dizer: Senhor, obrigado, porque Tu és o meu Pai. Deus sempre, em toda circunstância, vai cuidar de você. Como a gente estava ouvindo o profeta Rony, sexta-feira, às vezes Deus tira as metades que você tem, para te dar algo inteiro. Às vezes Deus deixa que coisas aconteçam na sua vida, porque outras maiores Ele quer te dar, mas no momento da adversidade, você já impôs alguns limites. Eu só suporto até aqui, meu Deus. Se Deus não resolver isso aqui, então Deus não existe, Deus não me ama. Deus te ama, independente de qualquer circunstância, de qualquer adversidade que possa vir sobre a tua vida. E é isso que Abacuque está cantando com esta música. Estava se avizinhando uma crise ainda maior para os judeus, e eles passariam ainda algum tempo dominados, escravos. E ele tinha visto isso nas profecias, nas revelações, nas visões que Deus tinha dado. E agora Deus dá essa música para ele dizer: eu estou tranquilo, eu estou bem, eu estou na bênção. Você tem dito para Deus que tem uns aindas na sua história, que tem limites para você servi-lo, que tem níveis que você aceita servi-lo, mas certas coisas aconteceram, você não vai mais servir a Deus? Eu queria que hoje você pudesse rever o seu comportamento diante de Deus.
Terceiro lugar, o fiel e confiante deixa transparecer sua confiança. Como é o infiel e o negativo, ou o incrédulo? Quando as coisas vêm, logo eles começam a praguejar, logo eles começam a reclamar, eles murmuram. Veja a mulher de Jó. Jó era alguém altamente confiante em Deus, era ou não era? Convicto, e ele deixava transparecer essa confiança, porque até na crise ele dizia: Deus cuida de mim, Deus vai me fazer bem, Deus é bom para mim. Sempre foi assim na vida de Jó. Mas a mulher de Jó disse: e aí, amaldiçoou o teu Deus? E o que é amaldiçoar o teu Deus? O que ele tinha que fazer? O que era que o diabo esperava de Jó? Que ele negasse sua confiança em Deus, que ele expressasse que não confiava em Deus, e que Deus não podia socorrê-lo. Ele permanece firme e deixando transparecer sua confiança. Olha o que diz Abacuque, no versículo 16: no dia da angústia descansarei. No dia da angústia, isso é deixar transparecer a confiança. Ainda que eu passe por uma situação que me traz angústia e dor, ainda que eu enfrente adversidades que desestabilizem a minha pessoa, eu continuarei descansando no meu Senhor. Ele diz: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse é o coração daquela pessoa que é fiel e confia em Deus. Alguém confia em Deus aqui? Nesse momento de crise aí, você perdeu a bênção? Nesse momento de crise você praguejou? Nesse momento de crise você desanimou? Nesse momento de crise você deixou de descansar em Deus? Então é hora de voltar. Salmo 37: descansa no Senhor, espera nele, e o mais Ele fará. Descansar é parar de viver ansioso. Descansar é colocar seus problemas em Deus e parar de tentar resolver problemas que você não tem competência e força para resolver. Então deixa com Ele, isso é descansar. Mas ele diz mais: eu me alegrarei em Deus, eu continuarei alegre com Deus. O Senhor nunca me desampara. Ele disse: eu vou permanecer alegre. Ele diz: mesmo que as crises venham, eu vou deixar transparecer a minha confiança. E ele continua: eu exultarei. O que é exultar em Deus? Demonstração de confiança de maneira efusiva. Oi, vocês estão aí, gente? Como eu demonstro a minha confiança de maneira efusiva? O que é exultar? Quando o time de vocês ganha um campeonato que tem anos que ele não ganha, que ele deixa de ser cheirinho, vocês exultam ou não? O que é efusivo? É demonstração de alegria, mas de uma maneira que todo mundo que chega diz: o que foi? É porque meu Deus cuida de mim, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é extraordinário, Deus não se esqueceu de mim, Deus cuida de mim nas crises, Deus cuida de mim nas dificuldades, Deus sempre vai cuidar de mim. Sabe, ele quer gritar, quer saltar, quer fazer festa. É mais do que alegria. 3 coisas do coração da pessoa que é fiel e confiante: conhece e reconhece a Deus, fica firme em qualquer adversidade. Perdeu o emprego, não aconteceu o que esperava, está firme. O coração fiel e confiante deixa transparecer sua confiança. Há muito filho de Deus que você olha e diz: meu Deus, se Deus existe, Ele não resolveu se manifestar através dessa pessoa, porque é brigona, aborrecida, semblante caído, raivoso, parece que está carregando um piano nas costas. Hoje eu queria que você pudesse conversar com Deus, que você pudesse ir na sua casa, no seu carro, que você pudesse ser Deus. Ainda que você pode enumerar os seus aindas, ainda que nem tudo vá bem, ainda que no meu trabalho hajam problemas, ainda que hajam crises, ainda que aquele negócio que eu estou sonhando não dê certo, ainda que as pessoas nem sempre correspondam ao meu amor. A expressão é que ainda que qualquer coisa aconteça, eu não me separarei do meu Deus, eu não deixarei de ser fiel. Que me fez andar, como Abacuque vai falar no versículo 19: o Senhor é minha força e fará os meus pés como das cervas, e me fará andar sobre as alturas. Se não fosse Deus que fez isso comigo, talvez eu não estivesse aqui hoje para contar
sobre isso, e nem para falar com você, que vale a pena permanecer fiel. A última expressão que a gente gosta tanto é consequência de um coração fiel. Fale com Deus aí. Coração fiel. Conheça e reconheça a Deus. Ele continua capaz de mudar qualquer coisa a teu favor. Ele continua tendo poder para transformar qualquer quadro na sua vida. E todos tremem diante dele. Mas às vezes os seus filhos não tremem diante dele. Não temem ao Senhor. Não tremem diante dele. Hoje você pode dizer: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu diminuí o meu vigor, o meu ânimo. Eu mudei minhas atitudes porque enfrentei uma adversidade. E hoje eu quero te dizer, Senhor, como Abacuque, ainda que qualquer coisa aconteça, em qualquer nível, eu estarei firme com o Senhor. Como disse Paulo em Romanos 8, nada me separará do amor de Deus. Se você tem se afastado do amor de Deus hoje, você deve dizer: quantas pessoas saíram da casa de Deus? Quantas pessoas deixaram sua igreja? Porque alguém fez algo que você não gostava. Porque o pastor falou uma coisa que você não queria ouvir. Porque alguma coisa não deu certo, porque não te reconheceram, porque não te escutaram, porque não foram bons com você, segundo a sua visão. Hoje é dia de dizer: Senhor, eu me arrependo e não vou mais dar passos para trás diante das adversidades. Quanto você tem exultado nesse Deus, quanto você tem sido efusivo, vibrante em se relacionar com esse Deus, em cantar para esse Deus, em falar desse Deus. Qual o nível da sua vibração? Senhor, ainda aqui, oh meu Deus, revela-te, Senhor. Dá-nos um coração, Senhor, como desse adorador. Dá-nos, Senhor, um coração de adoradores. Dá-nos, Senhor. O Senhor tem se revelado a nós. Oh, meu Deus, que hoje nós possamos, Senhor, dizer, assim como essa canção: meu Deus, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda assim eu confiarei no meu Deus. Eu confiarei no Deus da minha salvação. Eu confiarei no Deus que me redimiu. Eu confiarei. Eu confiarei. Será que você pode declarar: eu confiarei? Eu confiarei em ti, Senhor. Que o Senhor te abençoe. Amém. Que você possa conhecê-lo mais profundamente. Que você possa conhecê-lo a tempo de tremer, ou a ponto de tremer diante da sua presença. Que o Senhor se revele a você. Que você aprenda a permanecer nele diante de qualquer circunstância. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê graça e que você possa dizer sempre na sua vida: ainda que qualquer coisa aconteça de adversa, eu permanecerei no Senhor. Ele me dá força. Ele me faz saltar como a corça. Ele me faz ser veloz, ágil como a corça. E Ele me faz saltar os obstáculos. É Ele que faz você ter essa força para vencer os obstáculos. Amém?